devido à hora, eu queria agradecer a presença de todos, acho que foi fundamental aqui, e acho que, como eu disse no início da nossa conversa, essa mesa reflete o propósito do GESCOM, que é justamente de juntar diferentes saberes, diferentes esferas do poder para a gente chegar a um consenso e continuar trabalhando em conjunto. Acho que o Instituto logrou fazer isso a nível aqui do Programa de Recuperação da Vegetação de Restinga e pretendemos fazer com que esse programa se multiplique e se estenda de várias outras maneiras a outros locais do Brasil. Muito obrigada. Agora nós teremos em seguida a representante do Ministério do Meio Ambiente, Márcia, que vai falar sobre gestão costeira. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram agora durante esse primeiro painel. Bem-vindos ao segundo GESCOM Praias 2012, segundo Seminário Científico de Gestão Compartilhada de Praias. Agradecer mais uma vez a participação de todos os palestrantes aqui presentes nesse primeiro painel. E gostaríamos de apresentar a nossa palestrante convidada, a senhora Márcia Oliveira, da Gerência Costeira do Ministério do Meio Ambiente. Márcia, se quiser palestrar daqui. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Né? Opa, como faz? Para cá passa, para cá volta. Aqui volta. Não, repita aí de novo. Aqui avança os lados. E o vermelho volta, certo. A palestra que eu me proponho a fazer é para dar uma visão geral do que é esse tal gerenciamento costeiro que foi tão falado nessa mesa anterior. E quando a gente se detém aqui no objetivo maior desse seminário, desse evento, que é falar sobre a praia, a gente entender que em cima da questão da praia, propriamente dita, você tem uma visão maior, né? A partir de uma visão de mais macro, onde eu quero trazer um pouco os históricos do gerenciamento costeiro, dos marcos legais, né, relacionados ao gerenciamento costeiro, e até aonde, dentro desse Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente chega a tratar realmente da praia. Então, inicialmente, eu queria trazer um pouco desse histórico sobre gerenciamento costeiro no Brasil. Nós temos aí, ainda na década de 70, a criação da Comissão Interministerial do Mar, de Recursos do Mar, que se propõe a discutir a política de recursos do mar. Em 81, nós temos também aí a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Essas duas políticas, ela nascem, né, num processo corrente de discussão, inclusive de discussões internacionais, mas, de certa forma, uma não olhava para a outra. A partir de 82, com a Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, a questão do gerenciamento costeiro, ela começa a criar realmente, tomar forma, digamos assim. Em 82, na conferência, foi discutido, aí, ela é chamada até, onde se tratou da Lei do Mar, foi discutido um pouco a definição da zona econômica exclusiva e a definição do mar territorial, né? O mar territorial, 200 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva, pegando a plataforma continental até a 200 milhas náuticas, onde se define aí a questão de jurisdição nacional, até onde esse limite pertence a uma nação, resguardado os direitos de navegação e aquilo que a gente chama que é a área internacional, que é chamada a área. Esse foi um ponto muito importante porque definiu, inclusive, a questão de recursos de petróleo que se encontrava na plataforma continental, até onde iria a soberania dos países, né, na exploração tanto dos recursos vivos como os não vivos. Então, a partir dessa conferência de 82, você começa a discutir também a questão do gerenciamento costeiro, que seria aí a interface entre mar e terra propriamente dita, e que vai variar essas dimensões da zona costeira nos diferentes países. Então, em 88, nós temos aí um ano significativo para o gerenciamento costeiro, onde tem dois marcos legais importantes. Um, na década, ou ainda no início do ano de 88, né, em maio, mais precisamente, é lançado a lei que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Por que se instituiu um plano? Porque esse plano ele deriva de duas políticas, a política de recursos do mar e a política nacional de meio ambiente. Então, essas políticas que nasceram sem olhar uma para a outra, elas começam a se enxergar. Essa lei de 88, que institui o PNGC, é preciso entender que ela institui que haverá um plano. Esse plano vai ser executado por meio do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Traz também uma definição importante já, que é foco até do nosso evento hoje, a definição de praia, e define também a questão do livre acesso às praias, a praia como área de bem comum do povo. Posteriormente, em dezembro, foi promulgada a Constituição Federal. Então, essa nova Constituição, ela consolida, ela prevê aí o direito difuso do meio ambiente, o meio ambiente como um direito coletivo, um bem de todos. Também traz a questão da importância da participação da sociedade nas políticas públicas, dá o direito à cidade. Então, nós temos diversos avanços nessa nossa Constituição de 88. E cabe destacar que aí, na questão quando se trata da questão ambiental, você institui também, você reconhece a zona costeira como patrimônio nacional, onde precisa, reconhece então esse espaço como um espaço importante, para todo o povo brasileiro e que merece cuidados especiais nesse seu tratamento. Então, nós temos um aspecto muito interessante que, em 88, você cria um patrimônio nacional, a exemplo do Cerrado, do Pantanal, entre outros, mas ele já tem uma lei que já discute um pouco a questão do cuidado com esse espaço, que é o Plano Nacional, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Bem, a gente também pode destacar um importante papel também para o fortalecimento do conceito de gerenciamento costeiro. Em 92, a própria Conferência Nacional, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, onde você sai aí com a Agenda 21, e tem um capítulo específico e bem detalhado, digamos assim, que é o capítulo 17, que trata dos oceanos, dos mares e costas. E desse detalhamento desse capítulo 17 diz justamente sobre o fortalecimento do gerenciamento costeiro. Então, também nessa Rio 92, a gente destaca aí alguns princípios, como o princípio da precaução, que é um princípio muito importante. E, com certeza, a Eco 92, ela refletiu muito na elaboração do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi a revisão do Plano Nacional em 97. Então, em 97, o primeiro plano em 91, em 97 esse plano foi revisado, já incorporando essa discussão ao longo da Rio 92. Então, ela já incorpora a questão do princípio da precaução dentro do Plano Nacional de Meio Ambiente e todas as questões relacionadas à gestão de costa. E é importante dizer também que essa definição própria do gerenciamento costeiro, o gerenciamento costeiro ele não busca substituir as políticas setoriais, e sim harmonizar as diversas políticas setoriais dentro de um território, territorializar, harmonizar. E é importante, então, que tanto essas políticas setoriais sejam refletidas no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro seja refletido nas políticas setoriais. Só assim a gente consegue obter algum sucesso. Então, durante a década, entre 90 e 2006, cerca de, digamos, 16 anos, o Ministério do Meio Ambiente, com o Banco Mundial, apoiou os estados costeiros por meio do Programa Nacional de Meio Ambiente 1 e 2, no investimento em torno de 10 milhões de reais, para que os estados costeiros fomentassem e elaborassem os seus instrumentos, previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, em especial o zoneamento, que foi o grande foco na época. O zoneamento costeiro, conforme previsto no próprio Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro de 97. Esse momento foi muito importante porque permitiu que se avançasse metodologicamente e conceitualmente nos planos que até então
levar para uma prática, digamos assim, em que os estados realmente se mobilizaram para tentar estruturar esse gerenciamento costeiro estadual. E, por outro lado, foi possível perceber algumas fraquezas com relação ao processo de gerenciamento costeiro no Brasil, em que potencializou, digamos assim, também o papel da União, do governo federal, o olhar do governo federal nesse conceito trazido de gerenciamento costeiro aqui. Então, em 2004, como reflexo desse processo de discussão, foi também foi promulgado o Decreto 5.300, que regulamenta a Lei 7661, né, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Esse Decreto 5.300, ele trata das regras de uso e ocupação da zona costeira e tem um capítulo específico que trata da orla marítima. Então, eu quero destacar um pouco isso para vocês, porque a Lei 7661, de 88, ela traz um avanço quando ela define o que é praia. Mas essa definição de praia trazida na Lei 7661, ela não era suficiente para um processo de gestão. Então, porque ela entendia como praia só a área recoberta e não recoberta pela água do mar. E no Decreto 5.300, ele traz um novo território de gestão que a gente chama de orla marítima, que tenta aí abranger também não só essa área recoberta ou não recoberta pelo mar, mas também as formações ecológicas importantes para esse ecossistema da praia, para que esse ecossistema funcione. Então, a orla marítima, esse novo espaço de gestão, ele é trazido como um espaço, como uma zona de segurança. Seria a área onde você tem maior vulnerabilidade a possíveis aumento, a elevação do nível do mar. Então, por assim dizer, esses são os principais marcos legais com relação ao gerenciamento costeiro no Brasil. E eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco do que a gente tem nos instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, né, e ferramentas para fazer uma leitura hoje do que é a zona costeira brasileira. Então, a maior parte da população que está na zona costeira, ela vive em grandes cidades e regiões metropolitanas. Cerca de 24% da população do país se encontra na zona costeira. Parte dessa população estão concentrada em 16 regiões metropolitanas, né, que temos 335 milhões de habitantes, representando quase que 80% da população da zona costeira está em regiões metropolitanas. De acordo com um dado novo, numa análise do IBGE, a gente já pode afirmar que 92% dessa população que vive na zona costeira, ela está nessa faixa urbana. Se, por um lado, nós temos áreas altamente adensadas, por outro lado, nós temos grandes espaços, né, ainda de baixa densidade, formados por núcleos tradicionais de economia de subsistências, né, que vem se transformando esses espaços. Por outro lado, também temos presenças de densidades médias. Aí, no caso, aqui predominam no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, essas cidades médias. E as grandes cidades e concentrações metropolitanas, a exemplo do Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Salvador. Quer dizer, apesar da gente fazer uma definição desse espaço, a gente vê que ele não é uniforme, ele é desigual ao longo do país, né? O que ele vai ter é essa interface mar e terra e, lógico, esses instrumentos têm que ser aplicados dentro das especificidades de cada região. Então, a gente consegue observar que os principais vetores de desenvolvimento e de transformação da zona costeira vão ser, principalmente, o próprio processo de urbanização. A população vem crescendo, a gente vê que tende a se concentrar em regiões metropolitanas, as cidades médias também vêm se adensando. Uma outra questão relacionada a esse processo de urbanização vem até com os outros vetores de desenvolvimento, a exemplo da própria industrialização. Nós temos os grandes complexos industriais localizados ao longo da zona costeira. Outra questão importante é o petróleo e gás, né, principalmente a partir da década de 90, com a abertura do país, né, com a quebra do monopólio, aumentou muito a exploração de petróleo e gás, e isso tem demandado, tem pressionado, tem mudado a configuração de uso e ocupação da zona costeira. Os complexos industriais e portuários,
A exploração turística e imobiliária, que também vem crescendo muito. A gente percebe que, nos últimos anos, o investimento internacional em grandes resorts, em grandes empreendimentos turísticos de segunda residência, principalmente focado no público internacional, vem causando grandes transformações no nosso território. É pena que eu não tenho um apontador aqui para mostrar, por exemplo, aquele ali de baixo, que é um resort pensado por um município do Rio Grande do Norte, onde você tem uma população em torno de 20 mil, 30 mil habitantes. Esse projeto de turismo pensado, esse resort, ele ia transformar essa cidade, praticamente ia mais do que duplicar a população dessa cidade. Esse empreendimento ia trazer de população nova em torno de 40 mil habitantes. Então, a gente vê o desafio, quando se fala na gestão desses espaços, quando você pega municípios de baixa capacidade institucional, de como planejar esse... Opa, obrigada. O aumento desse... se eu conseguisse achar... bem, eu não vou me prender isso aqui. Uma outra questão também que vem modificando, mesmo que pontualmente, mas principalmente no Nordeste brasileiro, obrigada, é a maricultura, em especial a carcinicultura, que tem dado principalmente nos estuários nordestinos, né? E o que a gente aponta mais recentemente é a expansão também dos parques eólicos. Quem teve a oportunidade de visitar recentemente as praias do Nordeste percebe como vem se expandindo esses parques eólicos. E o que a gente percebe aí é diversos usos dentro do mesmo espaço. E muitas vezes esses usos eles podem ter sinergias, mas muitas vezes eles geram conflitos, né? E o desafio nosso também de tratar. A zona costeira brasileira, quando a gente olha as áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade, percebe que mais de 50% das áreas identificadas na zona costeira, elas são áreas de extremamente... Obrigada. Eu não consigo ver aqui. Bem, eu vou ficar devendo, mas assim, chama atenção para essa área verde. Esse aqui é o litoral da Bahia, aqui como exemplo. Essa área de verde mais escuro são áreas extremamente relevantes do ponto de vista de biodiversidade. Então, a gente tem esse desafio aí, esses diversos vetores de ocupação e ainda a necessidade de proteção, preservação desses importantes sistemas ecológicos que têm ativos ambientais importantes, né? Inclusive para a própria segurança da linha de costa brasileira. Para além desses próprios problemas que a gente fala da ocupação, desses diversos vetores, a necessidade de conservar esses ambientes ecossistêmicos importantes, nós temos hoje ainda novos desafios sobre velhos problemas com respeito às mudanças climáticas. Porque, além da elevação do nível do mar, nós temos também sujeito a eventos extremos, e aí causando o quê? Inundações, aumentando os próprios processos de erosão, enfim, é um desafio maior ainda e é necessário a gente estar pensando esses instrumentos do gerenciamento costeiro focado também na questão de adaptação a mudanças climáticas. E eu queria te chamar a atenção um pouquinho aqui, qual é o arranjo institucional desse Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? Esse plano ele prevê o quê? A participação da sociedade e o envolvimento das 3 esferas de governo. Então, nós temos, por um lado, a CIRME, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é responsável pela supervisão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, conforme diz a Lei 7661. Então, dentro da CIRME funciona o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro. A coordenação desse plano e desse Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, o GIGERCO, ela é feita pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas é importante afirmar com vocês aqui que a responsabilidade pelo plano ela não é só do Ministério do Meio Ambiente, né? O Ministério coordena. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco a composição desse GIGERCO, que reúne diversos atores federais e algumas representações não governamentais, no sentido de pensar em políticas
federais para a Zona Costeira, que são refletidas no Plano de Ação Federal da Zona Costeira, que é o PAF. E nesse PAF nós temos diversos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo governo federal em parceria com estados e municípios na tentativa de minimizar, de potencializar e de harmonizar o ordenamento da Zona Costeira brasileira. Por outro lado, nós temos também aí, no âmbito estadual, a Comissão Técnica Estadual ou os próprios colegiados costeiros. Essas comissões técnicas estaduais, ela também tem representações governamentais e não governamentais, sendo que a coordenação no âmbito estadual do gerenciamento costeiro, ela é feita, em geral, pelo órgão estadual de meio ambiente, no caso aqui do Rio de Janeiro, o INEA, e com a participação do IBAMA, ICMBio e Superintendências do Patrimônio da União. E no âmbito municipal, nós vamos ter o Comitê Gestor Local. O que é esse Comitê Gestor Local? O Comitê Gestor Local, ele é formado no próprio processo de construção, de implementação do projeto Orla, que é uma ação do governo federal que envolve as 3 esferas de governo. E nesse Comitê Gestor Local, nós vamos ter aí uma diferença de participação social. O Comitê Gestor Local, ele é paritário na sua representação. Então, metade governamental e metade não governamental. E aí vão se definir, esse Comitê Gestor ele é responsável pela implementação do Plano de Gestão Integrada da Orla e também estabelecendo critérios para a destinação de bens e imóveis da União. Então, para que esse arranjo institucional funcione, entendendo que você tem especificidades na zona costeira, quando você tem uma área de bem comum do povo, a praia, que você tem áreas que são da União, que são chamados terrenos de marinha e seus acrescidos. Por outro lado, você tem um município com seu instrumento plano diretor, você tem um instrumento regional, que é o zoneamento, que vai indicar quais são as vocações das regiões para determinado desenvolvimento, né? E o governo federal também, com seus fomentos e programas de desenvolvimento, é fundamental que esse arranjo institucional ele realmente funcione. Então, eu até trago aqui um pouco para vocês que assim, é importante que a sociedade conheça que existe esse arranjo institucional para a implementação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e que se aproprie desse espaço nos processos de discussão. Para que esse arranjo institucional realmente funcione e para que os instrumentos e ferramentas previstos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro realmente caminhem, é necessário, então, uma política com recursos. Não basta ter planos, planejar é muito fácil. Chegar a um plano não é assim. Apesar de todas as diferenças, você consegue chegar em acordos comuns. Mas implementar esses planos, fazer com que esses planos entrem nas linhas de fomento, né, de fomento de desenvolvimento, ele é fundamental. Não adianta a gente planejar para um lado e o fomento ir para o outro lado. É fundamental que eles sejam alinhados. Então, para que a gente caminhe realmente para que o Brasil tenha uma gestão costeira integrada, é necessário recurso para implementar esses planos. Por outro lado, é necessário também política de formação. Nós estamos falando num espaço que exige uma formação mais técnica, algumas vezes, mas que também dê conhecimento à sociedade sobre essa diversidade que é a zona costeira. Então, como foi colocado aqui, é fundamental uma política de formação, tanto dos técnicos que estão operando o plano, mas como da própria sociedade, para que entenda o que são esses instrumentos, para que entenda os seus direitos e os seus deveres. Também é necessário que se realmente fomente uma política para a gestão participativa, né? Eu acho que, nesse processo, o gerenciamento costeiro ele tem abrido espaços de participação, mas é necessário a gente avançar mais ainda para que se implemente esses espaços. E também é necessário uma política passível de avaliação. A gente precisa avaliar esses planos e projetos para ver realmente qual é a concretude, onde é que podemos melhorar esses processos. Então, a partir de tudo isso, nós vamos estar realmente fazendo acontecer o gerenciamento costeiro.
Aqui um pouquinho do detalhe que eu quero trazer para vocês do GIGERCO, esse Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro. Essas são as diversas representações hoje que estão dentro do GIGERCO, que são responsáveis pelo Plano de Ação Federal, que tem esse olhar sobre a zona costeira, sobre essa diversidade e que deveria, portanto, incluir nos seus instrumentos de fomento as ações previstas no Plano Nacional, no Plano de Ação Federal, no PAF. Eu queria chamar a atenção para algumas representações não governamentais, que é importante que vocês tenham conhecimento, a exemplo da ABEMA, da Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, e do G17. Esse G17 ele é formado pelo grupo de coordenadores do gerenciamento costeiro, dos 17 estados costeiros. Então, você tem 2 representações em âmbitos estaduais dentro do GIGERCO, a representação da ANAMA, aqui teve o representante na mesa anterior falando, que também participa desse GIGERCO e tem consciência desse Plano de Ação Federal. A academia, aqui representada pela USP e pela Univale, e que tem um papel fundamental também na questão principalmente de formação do GIGERCO, na produção de informações. E a sociedade civil, que quem indica é o CONAMA. Através do CONAMA sai uma indicação de uma organização não governamental que compõe o GIGERCO. E, por fim, a gente tem também a representação do Ministério Público por meio da ABRAMPA, que é a Associação Brasileira da parte de Meio Ambiente do Ministério Público. A gente percebe, então, que você tem, de certa forma, apesar de não ser paritário, você tem todos esses atores aí representados. E que é fundamental, então, que a gente cobre desses nossos interlocutores a participação nesse espaço tão importante que é o GIGERCO. E dentro do GIGERCO, é importante vocês entenderem que desde 88, né, o GIGERCO ele foi criado em 97 com a nova versão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o PNGC2. Vem se discutindo muitas problemáticas dentro da zona costeira e tentando melhorar essa visão nossa sobre o gerenciamento costeiro. Uma das questões que apareceram foi a necessidade de tratar as demandas e ações estratégicas para a orla, que seria o quê? Além da praia, né? A orla marítima. Então, o GIGERCO, ele teve como assim, foi gestor do que a gente conhece hoje como o projeto Orla. Ele surgiu na necessidade de trabalhar, tratar de demandas como a diversidade e fragilidade de ecossistemas, a exemplo de manguezais, dunas, restingas, corais, entre outros. A questão do grande dinamismo geomorfológico, principalmente nos processos de erosão. A gente sabe que mais de 40% da costa brasileira está em processo de erosão. A necessidade também de trabalhar as áreas de riscos e de vulnerabilidades em assentamentos humanos, né? E a concentração e sobreposições de políticas públicas, de usos dos recursos e atividades econômicas do mesmo espaço. Então, em função dessas demandas, começou-se a discutir um pouco mais, a gestar esse projeto Orla dentro do GIGERCO. E aí eu trago para vocês também um outro processo orientador disso, que primeiro, o próprio artigo 10 da Lei 7661, ela define as praias como bem públicos de uso comum do povo, sendo assegurado seu livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluído em áreas protegidas por legislação específica. Então, essa questão do projeto Orla tratar a questão do livre acesso à praia. Então, por lei, no Brasil, nós não podemos ter praia privatizada, com exceção dessas áreas de segurança nacional. Então, como trazer essa discussão para a ponta, né? Numa lei que ainda é de 88. E aí é também a responsabilidade dentro do Decreto 5.300, de 2004, que criou um capítulo específico que fala dos limites, objetivos, instrumentos e competências para a gestão integrada da orla. Vejam que em 2000, final da década de 90, começou-se a discutir um pouco, conceitualmente, essa necessidade de trabalhar a orla marítima, que dá maior dinâmica de transformação desse espaço, que muitas vezes o processo de construção do zoneamento costeiro não dava conta dessa dinâmica, ele chegava sempre depois.
Então, essa discussão do próprio projeto Orla, ela já foi incorporada no decreto 5.300, né, onde você tem um capítulo específico para tratar da gestão integrada da Orla. Então, o objetivo geral do projeto Orla, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente vai ter o representante da Secretaria do Patrimônio da União amanhã, que vai falar especificamente do projeto Orla. Ele tem como objetivo compatibilizar as políticas ambiental, patrimonial e urbana no trato dos espaços litorâneos, especialmente nas áreas sobre domínios da União, por meio de uma ampla articulação entre os 3 níveis de governo e a sociedade. Então, são áreas sob o domínio da União, aqueles chamados terrenos de marinhas e seus acrescidos. Então, o projeto Orla, ele busca trazer um processo de gestão integrada no que a gente chama, numa faixa, que seria a faixa de segurança, que está mais vulnerável à elevação do nível do mar. Então, seria a faixa... Na parte continental, o limite seria 200 metros e na parte marinha, a isóbata de 10 metros. Então, essa área ela seria a área mais vulnerável e que requer do gestor público um maior cuidado no ordenamento desse espaço, né? Porque a ocupação desordenada desse espaço traz problemas sociais e econômicos importantes a serem enfrentados, a exemplo do próprio processo de urbanização desordenado que vem acontecendo da Orla, que provocam problemas de erosão e que depois tem um custo altíssimo para o próprio governo, no sentido de criar obras para proteger esse pedaço da praia, que na verdade nem deveria ter tido não poderia ter sido construído. Então, os objetivos específicos do projeto Orla seria garantir um cumprimento da função socioambiental dos bens da União, fortalecer a capacidade de atuação e articulação dos diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da Orla, avançar na melhoria e aperfeiçoamento do arcabouço normativo para ordenamento do uso e ocupação desse espaço e desenvolver mecanismos de participação e controle social para a sua gestão integrada, além de estimular atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da Orla. Então, todo esse processo do projeto Orla, é importante dizer o seguinte: na década de 80 até 90, nós trabalhávamos muito numa visão conceitual dos conflitos, porque até então você teve praticamente década de 80 foi considerado uma década perdida em termos de desenvolvimento. Então, a partir da década de 90, o Brasil começa a abrir seu mercado, né, para investimentos internacionais. E em 2000, a partir de 2000 e pouco, você começa a sentir os conflitos e o impacto do desenvolvimento desses novos vetores, né? Quem não vai conhecer o problema, por exemplo, de Macaé, que cresceu de uma forma rápida em função da indústria de petróleo. Então, a questão própria do turismo. Então, o projeto Orla, ele busca trazer junto com a sociedade uma discussão do que se quer para a orla daquele município. Também busca formar a sociedade que está ali participando da elaboração do plano de gestão integrada, de conhecer os conceitos, não só de gerenciamento costeiro, mas também dos bens e imóveis da União, que até então eram um pouco considerados como uma caixa preta. Ninguém entendia direito como é que funcionava essa questão, a gestão patrimonial, e que a partir de 2004, ela começa a trazer consigo essa necessidade de que os bens imóveis da União devem cumprir uma função socioambiental. Então, nós temos esse difícil desafio, que tem questões que estão além da vontade dos munícipes, digamos assim, a própria questão da indústria de petróleo, a questão de portos, elas são questões que a gente sabe que são discutidas mais no nível macro, mas que têm um impacto transformador e crucial no município. Então, é importante considerar a capacidade daquele município com relação a esses vetores de desenvolvimento e que o governo federal, junto com o Estado, consiga fazer com que a população desses municípios elas possam ser realmente ser beneficiárias desse desenvolvimento, inclusive na formação de empregos, etc., na questão também de infraestrutura das cidades, que vem crescendo.
Por outro lado, nós temos questões também que estão bem dentro da como é que se diz? De uma capacidade de ação do cidadão do município. E aí, importante frisar essa importância da parceria público e privada dentro do âmbito desse plano de gestão integrada da Orla, que é construído de uma forma participativa. Eu quero só trazer aqui um detalhe um pouco metodológico do projeto Orla. Quando um município ele adere ao projeto Orla, ele passa por um processo de mobilização da sociedade, mobilização dos seus gestores para que entendam o que é este projeto. A partir dessa mobilização, é feita as inscrições e participam, a partir dessa definição aí de quem vai participar dessas inscrições do processo de mobilização, você vai ter uma oficina para a elaboração do plano de gestão integrada da Orla. Essa oficina ela é formada tanto por gestores como pela sociedade civil, que vão olhar o território da zona costeira, aí eu quero dizer definida em metros, nesse espaço que eu estou falando da Orla, dividir essa orla em unidades paisagísticas, em trechos e discutir a vocação da orla do seu município. Então, a partir dessas definições, eles vão estabelecer também perfis de como se encontra a orla, a situação atual. Esse é um exemplo de Caraguatatuba, com seu plano que eu acho que é de 2004, a situação tendencial e desenhar um perfil da situação desejada. Em função dessa situação desejada, é proposto uma série de ações com vistas a chegar, a estabelecer o objetivo de onde nós queremos chegar, onde a sociedade quer chegar. Então, toda essa metodologia, ela consolida no plano de gestão integrada da Orla, e esse plano de gestão integrada da Orla, ele é validado pela sociedade, tem várias audiências públicas, é instituído um comitê gestor, como eu falei para vocês, paritário, entre participação social e governamental, que vai ficar responsável pela implementação desse PGI. Hoje, nós temos cerca de 800 municípios que já fazem parte do projeto Orla, e a gente pode perceber aqui algumas ações. Isso é uma leitura de 40 desses municípios, mas a gente percebe que norte a sul do país, aqui tem PGIs que foram analisados, que é de Santana, do Amapá, a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o que a gente percebe é que tem muita, apesar da diversidade, você tem muita coisa em comum. Então, a maioria desses planos apresentam a necessidade de projetos urbanos-paisagísticos, ações de saneamento, foi claramente colocado, ações relacionadas à revisão de legislação, seja do plano diretor, seja do Código Ambiental do município. Também muitas ações relacionadas à capacitação e fortalecimento, à criação, à implementação, à elaboração de plano de manejo de unidades de conservação, ações de regularização fundiária, manejos de ecossistemas, enfim. Aqui nesses planos nós temos uma leitura de uma série de demandas da sociedade que pode, e é importante ter a participação aí do setor privado, pactuando, junto como sociedade, as ações propostas nesse plano de gestão. Para quem quiser mais informações sobre o Projeto Orla, eu recomendo acessar aí a página do Ministério. Mas o que eu queria aqui mais deixar claro para vocês é que é importante que a sociedade ela conheça esses instrumentos que eu coloquei aqui, porque, de uma certa forma, o que a gente percebe é que há um desconhecimento. E a gente precisa trabalhar de uma forma que articule as 3 esferas de governo. Um município sozinho, ele não vai dar conta dos problemas que aparecem na sua orla. O Estado também. E a União, ela tem um papel importante, tanto em orientar, em capacitar, mas principalmente em dar investimentos, para que a gente melhore a qualidade ambiental da orla e da zona costeira, para que a gente realmente possa atingir os objetivos perseguidos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Quando a gente fala da zona costeira no Brasil, a gente está falando numa escala em quilômetros. Mas quando a gente está falando do Projeto Orla, a gente está falando naquela faixa, numa escala em metros, que está mais dentro do nosso dia a dia. Então, é importante que a gente reconheça esses espaços de participação
e realmente consiga mobilizar a sociedade, setor privado e governo para que se ampliem os projetos Orlas dentro dos municípios costeiros e fortaleça esses comitês gestores e que esses comitês gestores entendam que eles podem ter tantas interlocução dentro do próprio Estado, como a Comissão Técnica Estadual, mas também no próprio GIGERCO, criando realmente um canal de comunicação e de articulação que fortaleça a gestão costeira no Brasil. É isso. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a esse último painel. Vamos estar dando agora encerramento, né? Perguntas e respostas não vão acontecer por causa do tempo que está esgotado. Teremos um intervalo de 1 hora. Estaremos de volta logo mais, às 14 horas, com o painel Gestão de Unidades de Conservação Costeira, Políticas Públicas e Sociedade Civil. Muito obrigada, Márcia Oliveira, da Gerência Costeira do Ministério do Meio Ambiente, pelo painel, e aguardamos vocês de volta às 14 horas. Obrigada.